Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da comunidade Pegando no Seu Pé. Estou muito feliz aqui de estar presente para mais essa live. Segunda-feira, dia 14 de outubro. Que maravilha! Boa noite para quem já está aqui ao vivo, tá? Marlene Augusto, Marlene Reduz, como estão? Tudo bem? Pessoal, estão me ouvindo, me vendo bem? Coloca aí no chat para mim, por favor, só para ter certeza aqui do áudio e da imagem, se está tudo certo. Coloca aí para mim ok, por favor, no chat. Enquanto vocês colocam, deixa eu informar como que vai ser essa live de hoje. Essa live de hoje terá aquele formato, para quem já participou, né, de perguntas e respostas, tira dúvidas. Eu abri uma caixinha de perguntas no perfil do meu Instagram, Pegando no Seu Pé, lá nos stories, e alguns já participaram colocando a pergunta, a dúvida lá. Então, eu vou dar uma olhada nas perguntas que foram colocadas lá, para a gente poder estar conversando sobre elas hoje, certo? E também você poderá colocar, claro, a sua dúvida aqui no chat. Então, se você já veio para essa live preparada para tirar a sua dúvida, já escreve a sua dúvida aí no chat, tá bom? Porque aí eu vou tirando as dúvidas e a gente vai conversando, tá bom? E vamos tirando as dúvidas relacionadas com parte física, né, neurofisiológica da reflexologia, reflexologia emocional, reflexologia comportamental, como assim, filhos? Com a linguagem dos pés, né, com estudo de personalidade, também com parte da profissão reflexoterapeuta, tudo que envolve a nossa profissão. Então, dúvidas relacionadas no geral, você pode estar colocando, escrevendo direto aí no chat para mim, que eu vou dar uma olhadinha e vou estar tirando essas dúvidas, tá bom? E também o pessoal aí que colocou lá na caixinha de perguntas no Instagram, Pegando no Seu Pé. Obrigada também pela participação, por terem colocado as dúvidas por lá. Então a Shirley colocou que está ok, né? Estão me vendo, me ouvindo bem, para a gente seguir com essa nossa live de hoje. Mas antes, por gentileza, por favor, vamos fazer o seguinte: clica aí, toca aí, né, naquela setinha lá do compartilhar, e você vai convidar colegas terapeutas ou quem você acredita que vai tirar proveito dessa live hoje. Você vai compartilhar essa live para que mais pessoas participem desse nosso encontro de hoje. Pode ser? Então, clica aí, toca aí no compartilhar, seleciona lá nos seus contatos e aí você vai encaminhar o convite para essa nossa live de hoje. Deixa eu dar mais uma boa noite enquanto você faz isso para quem já chegou aqui ao vivo, ó. Então, Shirley, muito boa noite. A Lurdinha, a Lidinalva, Maria Agostinho, Célia, Marta, Eliane Barbosa. Que bom ter vocês aqui, ó. Falei agora há pouco com a Marta, convidei ela para a live e ela veio. Que legal, Marta, isso aí. Muito bom ter vocês aqui comigo, tá, gente? Muito obrigada por ter compartilhado também. E a gente vai de cara para a primeira pergunta que foi colocada lá na caixinha, tá? Pode ser a sua dúvida. Olha que legal dessas lives de tira dúvidas. Então, você pode ter essa dúvida ou nem imaginar que tinha essa dúvida. Mas se a sua dúvida não estiver aqui, tá? Não foi colocada na caixinha, escreve a sua dúvida aí para mim, tá bom? Aí no chat, para a gente poder tirar essa dúvida também até o final dessa aula. Bora lá então. Olha a pergunta que foi colocada, gente. É possível viver só da reflexo? Tanta gente me desmotiva pela falta de clientes. Vou repetir a pergunta, tá? Aqui está relacionado uma dúvida com a profissão reflexoterapeuta. Então, olha só. É possível viver só da reflexologia? Tanta gente me desmotiva pela falta de clientes. É o que acontece com você também? No momento, você, reflexoterapeuta, está com esse sentimento, né, de desmotivação, de desânimo, de não saber direito para onde vai, com falta de clientes, não está conseguindo fazer aí uma divulgação correta, né, assertiva do trabalho, ou você já passou por isso e conseguiu vencer? Bora lá então, ó. Analisando a pergunta, gente, quando se fala assim, dá para viver só, né, ou somente da reflexologia, aí eu já faço até uma correção. Por quê? Só da reflexo, não. Dá para viver da reflexologia, somente só não. Por quê? A reflexologia, ela é uma abordagem riquíssima, né? Então, quando a gente fala só, parece algo pouco, né? Algo que está incompleto, ou parece que falta alguma coisa para a gente conseguir.
E não é assim, tá, gente? Um profissional completo da reflexologia, ele vive e vive muito bem, obrigado da técnica. Prova disso é a pessoa que vos fala, que está há 20 anos na profissão, vivendo exclusivamente da reflexologia, sendo 12 anos exclusivamente com atendimento, tá? E depois disso já dando aulas, né, palestras e fazendo mentoria, enfim, da reflexologia, tá? Mas 12 anos exclusivamente vivendo, atendendo pacientes com a abordagem da reflexologia. O que isso indica? Que se você está desmotivado, tá com algum desânimo por falta de clientes, a gente precisa analisar algumas situações que podem estar te levando a isso, e você que está aí me ouvindo, talvez possa estar, né, pode se encaixar e estar vivendo uma realidade parecida. Primeiro, será que está faltando clientes ou pacientes por falta de resultado? Será que é isso? Faz uma autoanálise, faz um questionamento. Se for por falta de resultado, e aí o paciente não está tendo resultado, ele não volta, ele não fideliza, e você acaba tendo pacientes, clientes de uma única sessão, aqui pode estar o problema. E para você corrigir isso, tá? É necessário conhecimento, gente. Não dá para atender com a reflexologia, uma reflexologia básica, superficial, sabe? Rasa. Aí sim faz sentido a pergunta, ó. É possível viver só da reflexo? Só de uma reflexo de pontos emergenciais, né? Em que eu faço ali um protocolo para alívio, mas eu não faço um protocolo de tratamento? Então pode ser que o problema esteja aqui. Aí qual que é a solução? Faça uma formação, de preferência a minha, porque eu sei o retorno que eu vou te dar, como que eu vou tirar suas dúvidas e como você vai ter um conhecimento aprofundado da reflexologia, tá? Agora, pode ser uma falta de divulgação assertiva? Também pode ser. Então, eu vou destacar esses 2 pontos nessa pergunta de hoje, tá? Conhecimento ideal, completo, correto, e divulgação também correta, assertiva. O que é essa divulgação? Gente, presta bem atenção no que a professora vai falar com você aqui agora, e quando você se deparar com isso, você vai lembrar bem que a Phyllis falou. Olha só. Não adianta a gente querer atrair todas as pessoas para se tratarem com a reflexologia. Vou repetir. Você vai perder tempo, você vai ficar frustrado, você vai ter uma expectativa adiada, talvez frustrada. Se você quiser convencer todo mundo que você conhece que a reflexologia tem resultado, que a reflexologia é maravilhosa, que a reflexologia pode te ajudar, não adianta. Sabe por quê, querido, querida? Vai ter gente que não vai querer. Todo mundo sabe que exercício físico é fundamental para a vida. Todo mundo sabe que exercício físico é necessário para todos nós, seres vivos. Todo mundo faz? Não. Alguns porque não dão valor mesmo, outros por falta de tempo, de prioridade, outros porque têm dificuldade em manter. Mas o ponto é, nem todo mundo faz e nem todo mundo nunca fez, e tem pessoas que nunca vão fazer. Ponto, é verdade. É verdade esse bilhete. Vai ter pessoa, gente, que sim, acredita na reflexologia, ela até já fez, mas ela não dá aquela credibilidade de dar sequência no tratamento. E não é porque ela não tem a condição financeira para pagar, nem o tempo necessário para fazer. É só uma questão de prioridade mesmo, tá? E tá tudo certo. E já vai ter um público também que vai sim valorizar, vai querer fazer, mas naquele momento, talvez, da vida, lhe falta recurso financeiro. E aí você talvez esteja insistindo, tá, num público que não pode naquele momento ou não tem interesse naquele momento fazer reflexo. Faz sentido isso que eu acabei de falar? Interage comigo aqui no chat. E boa noite para quem chegou depois, tá? Obrigado pela presença. São vocês que me animam a estar aqui semana após semana passando conteúdo de reflexologia. Então, isso que eu acabei de falar, coloca para mim aí seu ponto de vista no chat. Faz sentido isso que eu acabei de falar? Em relação a se está faltando cliente, está desmotivado. Primeiro, pode estar faltando conhecimento, faltando resultado. E segundo, talvez você esteja ali, ó,
insistindo num público que não é o público que vai valorizar ou que vai querer pagar, ou até que tenha condição no momento de pagar uma reflexologia. E aí, o que acontece? Você desmotiva. Se você também é um reflexoterapeuta que está mantendo o seu trabalho, cobrando muito, muito baratinho, sabe? Para tentar ajudar todo mundo, gente, também não é realista. Entende? Você precisa ter um público que sustenta, dá base para você se manter no seu trabalho. Para que você possa atender sim um público que talvez vai levar um pouco mais de tempo para te pagar, que você possa fazer um combinado, ou que você possa favorecer de alguma forma. Até hoje eu faço isso, tá, gente? Com 20 anos de profissão. Eu atendo pessoas de anos que eu sei que vão me pagar, mas que de alguma forma, talvez eu quero dar uma sessão gratuita, ou eu quero favorecer de alguma forma, mas eu tenho uma outra base de clientes que sustentam o meu trabalho, porque o boleto chega para todo mundo. Então, pensa nisso, tá? Que eu acabei de falar. Eu não quero dizer aqui jamais, como professora, em favorecer ou desfavorecer grupos. Não. O dinheiro é igual de todo mundo, tá? E a gente atende com maestria, com carinho, com amor, com excelência, qualquer pessoa. Eu estou dizendo aqui qual público que você está direcionando para propagar o seu trabalho e insistindo nessa divulgação. Respondeu a pergunta? Ó, então muita gente colocou aqui, ó. Sim, faz sentido, a Lurdinha. Obrigado pela interação, tá, gente? A Shirley também, total. A Marlene faz todo sentido. Maria Agostinho, Luiz Antônio também faz muito sentido. Por quê? Porque eu quero que vocês se mantenham na profissão e mantenham-se felizes, né? Então, isso é muito importante. Quem ainda não colocou a dúvida aqui no chat e que quer tirar alguma dúvida de reflexologia nessa noite, aproveite. Aproveite que a professora está animada, está disposta para tirar as dúvidas, tá? Esse é um formato de live que eu faço de tempos em tempos e gosto muito da participação de vocês, tá? Então, vamos para uma outra pergunta que foi colocada aqui também na caixinha de perguntas, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dormência nas mãos. Não sou diabética, nem tenho hipertensão. E aí tem dormência nas mãos. Gente, veja bem. Se a pessoa não é diabética, então a gente elimina uma possibilidade, né? De ter ali uma neuropatia periférica, por exemplo, devido ao diabetes. Uma hipertensão arterial que pode estar tendo problemas relacionados, enfim. Mas a dormência nas mãos, né, ela pode ser agravada por essas condições aqui que eu falei, mas ela tem outras causas. Então, toda vez que você tiver dúvida de como tratar uma condição, Google nessa condição. Então, coloca lá, ó, dormência nas mãos, lá no Google, causas. Quais são as possíveis causas de dormência nas mãos? Né, uma síndrome de túnel do carpo, uma compressão, né, do nervo, ou que outras condições nutricionais. Então, quando vir ali uma série de possibilidades para você, você vai ter que pegar essas possibilidades e juntar com a anamnese estratégica dessa pessoa, para ver a profissão dela, o tipo de trabalho que ela tem. Já pensou se você estiver atendendo uma costureira? Aí aquela costureira tem 30 anos de profissão, e aí nos últimos anos ela tem sentido dormência nas mãos, um digitador, né? Alguém que fica ali, ó, 8 horas ou mais direto no computador, pode estar também com alguma compressão, algum pensamento, enfim. É nenhuma das mãos, são nas duas mãos. Aí, uma vez que você deu esse Google lá, da causa de dormência, ou qualquer outra causa que você desconheça, você vai ver as possibilidades e vai juntar com a anamnese estratégica dessa pessoa. Filhos, eu não tenho anamnese estratégica. Ai, a professora até respira fundo. Como é que você sabe do histórico de saúde do seu paciente, da pessoa que você vai atender? Como? Ah, eu preencho uma ficha ali de cadastro, nome, endereço e queixas. Só? Como é que você vai adivinhar como é que aquela pessoa passou a ter aquele sintoma? Como que agravou? Se ela toma alguma medicação e aquela medicação pode estar gerando efeito colateral? Tá fazendo sentido, gente? Tá dando para entender o que eu tô falando? Ah, mas eu não sei fazer, filhos. Então, você precisa fazer a formação neurofisiológica. Nessa minha formação é onde você vai aprender
vai ter o modelo, e não só o modelo da anamnese estratégica, mas você vai aprender como utilizá-la, porque não adianta nada você ter uma ferramenta na mão, tá? Sem saber usar. Você já pensou a Philips com aquele aparelhinho do dentista? Fez diferença nenhuma na minha mão, né? Uma broca de dente, não sei, o que eu vou fazer? Agora, o equipamento certo, na mão da pessoa certa, aí ele faz maravilhas, né? Então, a anamnese estratégica é uma ferramenta poderosa na mão de quem sabe utilizar, para você poder direcionar. Então, dentro dessa formação neurofisiológica, eu não só dou um modelo da anamnese estratégica, mas eu ensino um passo a passo do que usar, de como usar, o que ficar atento para não deixar passar, para você conseguir direcionar o protocolo, o tratamento para essa pessoa e ter resultado, tá? Então, isso é muito importante. E aí, no caso dessa dormência nas mãos, por onde que você começa, gente? Todo e qualquer tratamento, nós começamos por onde? Deixa eu explorar aí a interação com vocês. Então, o paciente chegou para ser tratado, eu cheguei para atendê-lo lá, né, a domicílio, enfim. Aí, ele vai me falar as queixas dele. Ah, eu tô sentindo isso, aquilo, aí vai queixar isso aqui, ó, que a pessoa me perguntou. Dormência nas mãos. Então, tá bom. Aí eu vou preencher a anamnese estratégica, vou ver por onde começou, quando começou, a profissão, medicações que a pessoa usa. E aí, por onde que eu começo o tratamento, gente? Dessa pessoa com a dormência nas mãos. Coloca aí no chat para mim. Por onde eu começo o tratamento de uma pessoa que me reclamou dormência nas mãos? Coloca no chat. Deixa eu ver aqui, ó. E aí, por onde eu começo esse tratamento? Já preenchi a anamnese estratégica, tá tudo certo, e aí agora eu já vou efetivamente pegar no pé, trabalhar o pé dessa pessoa. Por onde, na reflexologia, eu vou começar a trabalhar uma pessoa que me queixou dormência nas mãos? E aí? Escreve aí para mim no chat. Deixa eu ver o que os reflexoterapeutas aqui vão me ajudar. Ei, Rô, que bom que você está aí participando também, a Rosângela. Isso, tá ótimo. Então eu começo pelo protocolo-chave, você está certíssima. O que é o protocolo-chave que eu ensino, gente? Relaxamento, alongamento, coluna, circulação sanguínea. Maravilha. Depois que eu trabalhei esse protocolo-chave, e aí? Qual que é o principal para trabalhar logo após isso? Vocês estão certinho, tá? Vocês estão acompanhando meu raciocínio. A Lurdinha colocou também, o Luiz. Então, eu trabalhei isso aí. Manobras de alongamento, relaxamento, coluna, circulação, que é o que eu chamo no meu método de protocolo-chave. Vale para todo o tratamento. Aí eu fiz esse passo a passo. Aí, logo depois, o que vocês trabalhariam, né? Tratariam? O Luiz colocou o eixo HPA, que é a adrenal, o hipotálamo e a hipófise. Tá ótimo. Mas eu tô querendo saber logo depois desse começo aí. A pessoa me queixou dormência nas mãos. Depois que você trabalhou essa entrada do tratamento, o que vai ser fundamental trabalhar para esse paciente? Vou dar uma sugestão para a gente fechar isso aqui com chave de ouro, hein? A Cláudia até colocou aqui também, ó. O protocolo-chave e a queixa. Certinho. Cláudia, a Graça também colocou o ponto da dor. Vocês estão acompanhando muito bem, hein, gente? Vocês acompanham minhas aulas. Obrigada pela opinião. Exatamente isso. Então, depois que eu fiz o protocolo-chave, você pode até trabalhar o eixo HPA para ajudar com a analgesia e com aquele incômodo das mãos. E aí, de cara, você já vai trabalhar a queixa. Sempre a queixa, que são as mãos. Então, o ponto reflexo das mãos, né? Se for dor, já vai aí o eixo HPA ajudar. Se for essa dormência, esse incômodo, a circulação sanguínea também já vai ajudar, mas a gente vai direcionar para o ponto reflexo das mãos. Lembra, isso eu estou trabalhando queixa, sintoma, para aliviar para a pessoa. O próximo passo vai ser tratar, então, a causa, a raiz, né? O que está levando a isso? Porque dependendo do problema, gente, no caso de uma dormência nas mãos, se for, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo, um exemplo, tá? A gente vai ter que ir a fundo nisso aí, porque pode ter lesionado algumas estruturas ali das mãos ao entorno,
O que significa isso? Se a gente pensar num problema mecânico, local, estrutural, de pensamento, o estímulo da reflexologia vai melhorar. Em alguns casos, pode até solucionar o problema ou direcionar para uma solução, mas em outros casos, vai amenizar. Por quê? Você imaginou o exemplo que eu dei de uma costureira de 30 anos e que às vezes gerou uma síndrome de túnel do carpo, uma outra condição? O que vai acontecer? Existe uma lesão ali. A reflexologia pode aliviar, pode até prevenir uma piora, mas para solucionar, olha como que a pessoa já chegou para tratar, já numa condição mais agravada. Talvez a gente não solucione no sentido de zerar o problema, mas sempre é benéfico para aliviar sintomas, prevenir piora do quadro e assim por diante. Certo? Gente, vocês gostam desse formato de tira dúvidas? Eu, pessoalmente, gosto muito, porque é a oportunidade que tem para abrir as dúvidas em geral. E eu gosto, sabe, desse formato. Mas vocês gostam também? Vocês acham legal de tempos em tempos trazer esse formato? Podem colocar a opinião de vocês aí no chat, tá? E para quem gosta, já deixa o seu curtir aí, tá bom? Já dá um clique aí de um joinha, que isso é muito legal, tá? O Luiz falou que muito. Excelente, a Lourdinha, a Cláudia. Obrigada, gente. Eu também, pessoalmente, gosto desse formato. Agora, deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui no chat, ó. Para quem não colocou, se tiver alguma dúvida que não foi para a caixinha lá no Instagram, no perfil Pegando no Seu Pé, coloca aqui, tá? A sua dúvida. É muito válida, porque aí eu vou tirando dúvidas da caixinha aqui também. Deixa eu ver alguma coisa que vocês escreveram. A Lourdinha colocou aqui, ó. Todo dia tem alguém que precisa da reflexologia. É verdade, Lourdinha. Até a gente mesma, né? Deixa eu ver aqui. Tem razão. Ó, a Lucy. Ei, Lucy, tudo bem? Que bom que você está participando hoje também. Eu fico feliz quando eu vejo alguns alunos aqui participando, como a Lourdinha, a Lucy, o Luiz Antônio. Tem um monte de aluno aqui hoje, a Marlene. Eu vivo da reflexologia. Pois é, e muita gente também. Aí, olha só, gente. Para quem hoje não está conseguindo viver da reflexologia, concorda comigo que o problema não está na reflexologia? O problema não está na técnica? Ah, filhos, é porque eu moro na cidade pequena, ou eu moro na capital, a concorrência é muito grande. Gente, olha, vai por mim. O problema não é esse. Estou falando sério, eu tenho alunos que estão na capital, tá? São Paulo, capital. Outro dia até me surpreendeu uma conversa que eu tive com uma aluna, que é enfermeira, e ela falou que está faturando, tudo bem que ela mora na capital, São Paulo, mas ela está faturando em torno de R$ 10.000 com a reflexologia. Isso, filhos, faz uns bate-papos novos com os alunos, é o que eu quero fazer. Agendar horário com esses alunos, porque me ouvir falando é uma coisa, agora você ouvir do aluno contando a história dele é muito mais credibilidade, né não? Então eu quero marcar sim novos bate-papos para vocês conhecerem novas histórias desses alunos, né? E o que isso mostra? Já tem outros alunos, como eu conversei com uma hoje, tá? Que mora numa cidade de 5.000 habitantes. E ela também vive somente ali da reflexologia, fazendo alguns atendimentos também de salão, que ela é cabeleireira e tal, mas ela tem um público de pelo menos em torno de 15 pessoas fixas toda semana com reflexologia. Fixas, fora as que vêm quinzenal, às vezes quando tá com algum problema. E uma cidade de 5.000 habitantes. Até esqueci o nome da cidade aqui, ó. É uma cidade lá em Santa Catarina. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da cidade. Ó, meu celular descarregou. Ah, não, descarregou não. Quer ver o nome da cidade? Que eu conversei com ela hoje. O que isso mostra, gente? O que isso comprova? Que, de fato, é possível viver da reflexologia em qualquer condição. Seja uma cidade pequena, seja uma cidade grande, seja... enfim, atendendo com outras abordagens, seja atendendo somente só com a reflexologia. Deixa eu achar aqui agora o nome da cidade. Aí vocês até procurem aí, ó, Botuverá. Eu olhei hoje no Google, 5.000 habitantes, 5.000 um pouquinho. Botuverá, Santa Catarina. Então, o que isso mostra? Que se você está tendo dificuldade, ok, não se desespere. Está faltando estratégia, está faltando conhecimento,
Está faltando alguma coisa que não é a técnica em si. Está faltando atingir o público certo, certo? É isso aí. Às vezes você tem o conhecimento, tem a técnica, mas não está conseguindo atingir o público certo. Está batendo na tecla, sabe? Vou citar um exemplo aqui para você. Todo mundo deveria ir ao dentista a cada 6 meses, né? Em teoria, para fazer uma limpeza, para ver como é que tá, ou pelo menos uma vez por ano? Sim, não é verdade? Qual é o costume de nós ocidentais, de modo geral? Corretivo. Infelizmente, não é? Quando a gente percebe que o dente está incomodando, tem uma dor, uma coisa, aí a gente vai, quando chega lá, às vezes já tem uma infiltração, já passou da condição de fazer um canal, já complicou, às vezes você vai até perder o dente. Mas, infelizmente, é uma questão cultural. Se a gente faz isso com um dente, gente, vocês têm noção quanto que vale um dente para fazer um implante? Olha, tem pessoas que têm literalmente um carro na boca de gastos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente, às vezes, deixa de ir procurar uma ajuda, que a gente está correndo risco de perder um patrimônio, que o dente é um patrimônio. Pensa, às vezes, você convencer algumas pessoas de fazer um tratamento de estímulo podal. Filho, você está desmerecendo o tratamento? Não, eu não estou desmerecendo, muito pelo contrário. É um tratamento valiosíssimo. Eu estou dizendo que nem todo mundo vai reconhecer o valor. E aí, o que você precisa fazer para você não se desmotivar? Trabalhar melhor o público, a divulgação, porque a intenção, gente, é que dê tão certo para você, tão certo, que você tenha fila de espera de pessoas que queiram se tratar, de pessoas que valorizem o seu trabalho, de pessoas que queiram pagar pelo seu trabalho, um valor justo. Existem essas pessoas? Existem. Claro que existem. A questão é, às vezes ela não está te procurando por não saber que você existe, não está chegando nela. Ou, se ela sabe que você existe, ela não sabe exatamente o que você faz. Ela não sabe que a reflexoterapia pode servir para a enxaqueca dela, ou que a reflexoterapia pode servir para uma insônia crônica que ela tem, que atrapalha a vida dela. Por quê? Só para fazer um fechamento nesse assunto aí dos clientes de reflexologia, que eu acho muito importante falar isso, tá? Ainda tem terapeutas batendo na tecla de querer quase que ensinar reflexologia para as pessoas. Olha, reflexologia é uma técnica não invasiva, que você estimula o pé nas terminações nervosas. Gente, lembra, você não está passando um conhecimento para um futuro aluno de reflexologia, ou quem vai ensinar, como eu estou aqui ensinando reflexologia. Isso chama público. Aqui vocês estão aprendendo comigo e a gente está trocando ideias de conteúdos de reflexologia. O paciente não quer saber disso, não. O paciente ele não quer saber detalhadamente como é que funciona. Alguns sim, tá? Os que querem, que são curiosos, que perguntam, legal, a gente explica. Mas a grande maioria, ele quer entender se resolve o problema dele. Se ele entender que resolve o problema dele, aí ele vai querer, talvez, se tratar com você. Fez sentido isso que eu acabei de falar? E aí? Fez sentido? Fala para mim aí. Cristina, estou com 5 clientes e nem terminei o curso ainda. Que notícia boa! Olha que legal, Cristina. Obrigada por compartilhar isso, tá? Ó, a Maria Agostinho também colocou. Minha cidade tem 3.500 habitantes. Elisário. Obrigada também, tá, Maria? Maria. Maria é aluna, Cristina é aluna. Olha só, 3.500 habitantes. E a Maria Agostinho está atendendo lá com a reflexologia na cidade dela, de 3.500 habitantes. Deixa eu ver aqui a Célia. Moro no Pará, ainda não terminei o curso, mas já tenho várias clientes. Gente, vocês me fizeram ganhar o meu dia com esses depoimentos. É isso aí. Então, é possível sim, tá? Quem tá tendo dificuldade, calma. Pode acontecer, tá? E tá tudo bem, principalmente para quem tá começando. Se você tá tendo dificuldade, vamos trabalhar isso? Vamos ver o que tá faltando para você chegar lá na frente? Se está faltando um curso, se está faltando uma reestruturação, se está faltando divulgação, tá? Então, faça isso. Venha, faça a formação. Para mim vai ser um prazer ter você como aluno e poder te orientar nisso aí. Agora vamos para outra pergunta. Deixa eu ver aqui.
Vamos lá na pergunta. Tem uma pergunta interessante que alguém colocou aqui, que eu vou fazer questão de ir nessa pergunta, quer ver? Se a reflexologia ajuda... Achei, ó. A reflexo pode ajudar um homem na produção de espermatozoides? Olha que pergunta interessante. A reflexologia pode ajudar um homem na produção de espermatozoides? Qual a sua opinião, terapeuta? Coloca para mim aí no chat, sim ou não? Pode colocar só sim ou não, tá? E aí eu vou dar a resposta. A reflexo pode ajudar um homem na produção de espermatozoides? Sim ou não, na sua opinião? Coloca aí para mim no chat. Enquanto você coloca a sua opinião, por que talvez essa pessoa perguntou isso? Acredito eu no quesito fertilidade, né? Então, se a pessoa ela tem uma quantidade não considerada dentro das taxas de normalidade na produção de espermatozoide, isso pode dificultar uma fecundação, né? E futuramente uma gestação. E se a pessoa tem o desejo aí de ser pai, né? E ele tem talvez essa questão de necessidade de aumentar essa produção dos espermatozoides, então a reflexologia poderia ser aí uma possibilidade para este homem. Então, deixa eu ver. Olha, todo mundo que deu opinião aqui colocou que sim. Cristina, Célia, Rosângela, maravilha. Vocês acertaram. Sim, pode ajudar, sem dúvida alguma. Mas aí vem a pergunta técnica, que a professora gosta de explicar a questão do porquê, né? Dos porquês, para você ficar seguro e conseguir até ajudar essa pessoa a dar o crédito que a reflexologia merece. Porque se um homem chega até você e fala: olha, a reflexo pode ajudar? Pode sim. Por quê? Aí o reflexo terapeuta dá uma travadinha, né? Porque, enfim, né? Dá uma explicação assim, no mínimo razoável para a pessoa entender. É como eu falei, gente, é assim. Se a gente pensar, por exemplo, de que a gente tem um ponto reflexo de onde é produzido os espermatozoides e que a gente vai estimular esse ponto, e uma vez que o sistema nervoso entende que essa produção está deficiente por uma questão de estimulação, então a gente vai lá estimular o ponto dos testículos, que são onde são produzidos os espermatozoides, né? E aí vai aumentar naturalmente essa produção. Contudo, a gente precisa entender que existem alguns problemas que vão além, né, da estimulação em si. Então, exemplo, mesmo que se aumente a produção do espermatozoide e a gente está lá estimulando o ponto lá, reflexo dos testículos, a gente tem que entender que se o objetivo da pessoa é aumentar essa produção para uma possível, né, para uma melhora da fertilidade masculina, entende-se que não é só o homem que precisa ter essa melhora na fertilidade, né? A mulher também em contraponto. Por quê? Porque você, reflexoterapeuta, precisa alinhar as expectativas com o objetivo da pessoa com o tratamento. Tá fazendo sentido para você? Então, às vezes você vai tratar este homem, mas essa mulher também tem algum problema relacionado à fertilidade. E aí ele vai, refaz o exame, vê que teve uma melhora, por exemplo, na produção, mas mesmo assim o casal não conseguiu engravidar, por exemplo. Mas aí o problema está além, né? Às vezes o problema está relacionado também com a mulher, com toda uma parte emocional, ou até mesmo relacionado com a próstata. Filhos com a próstata vai ser aumento da produção dos espermatozoides, então é ponto reflexo dos testículos. Porém, gente, é tudo interligado, lembra? Então, no caso da próstata, o que ela vai desempenhar como função nesse sentido? A próstata, ela produz um fluido que vai compor parte do sêmen. E esse líquido é muito importante, tanto para nutrir, quanto ajudar ali a proteger os espermatozoides. Então, a próstata também vai ter ali a questão do ajuste do pH, vai contribuir para a ejaculação, vai contribuir também, né, como só para fechar o raciocínio, controle de fluxo urinário, ou seja, a anamnese estratégica deste homem tem que estar muito completa, porque dependendo do objetivo pelo qual está se procurando a reflexo, é muito além dessa produção do espermatozoide em si. Mas se ele tem outros problemas de saúde,
que podem estar contribuindo para um negativo, entendeu? Então, às vezes, você vai ter que estimular aí neste protocolo ponto reflexo dos testículos, lá no pé, ponto reflexo da próstata, ter certeza que este homem não tem outros problemas de saúde. Então, você vai ter que ir mais a fundo. Deixa eu ver aqui o que a Lindinalva colocou aqui, ó. Estou ajudando um casal com a questão da fertilidade. Ele tinha 40% e depois do tratamento está com 60%. Que maravilha, Lindinalva. Parabéns e obrigada, tá, pelo depoimento. Filhos, 20% é muito pouco, não é nada. Pensa num homem que está com o objetivo da questão da fertilidade, um aumento de porcentagem de forma natural, gente. Natural, sem ele estar tendo que fazer uso de medicações, sem estar tendo que passar por algum efeito colateral, né? Talvez esses 20% vai ser o ideal para que este casal consiga engravidar, certo? Deixa eu ver aqui a Cristina. Minha filha não engravidava, fiz nela. E no marido, poucas vezes ela está grávida. Eu acredito que é reflexologia. Eu também, Cristina. Por quê? Principalmente dependendo do tempo que ela já não se, né, já estava com o objetivo de engravidar. Quanto tempo ela ficou tentando engravidar e não conseguia? Se você puder colocar aqui para mim, por favor, a gente fecha esse raciocínio. Aí, o que vai acontecer? Nem sempre a gravidez ou positivo para quem deseja, né? Aí a questão da fertilidade não vai estar ligada, às vezes, sim, exclusivamente à questão do aumento na produção dos espermatozoides, ou mesmo no caso da mulher, uma melhora dos folículos ali, né? De toda a parte de. Poxa, fugiu da minha mente aqui. É tanta informação, tanta palavra, né? Tem hora que foge também na mente de vocês? Eita! Então, toda a parte reprodutiva veio. Toda a parte reprodutiva da mulher. Mas, às vezes, é nada mais do que melhora de ansiedade. Olha só que interessante. Melhora do sono. Olha, gente, às vezes a mulher até tem uma fertilidade, ok, mas aí tem um sistema nervoso abalado, ou ela está mal nutrida, sabe? Ela precisa melhorar o processo de absorção de nutrientes, que está ligado diretamente à fertilidade, regular mais os hormônios ali, né? E aí, quando se acontece isso, né, automaticamente o casal consegue engravidar, isso para ambos. Ah, obrigada, Cristina. Gente, 5 anos. Não é 1 nem 2, são 5 anos. Vocês acham também que não foi reflexo? Não é coincidência não, não é nada. Por quê? Se ela não conseguir engravidar, e aí ela não adicionou nenhum componente ali diferente da reflexologia, não fez um tratamento específico, nada exclusivo, nem ela, nem o marido, e entrou com a reflexologia em ambos. Seria demais dizer que foi uma coincidência. É sim, Cristina. Pode, inclusive, usar esse estudo de caso para que você consiga ajudar outras mulheres que têm esse desejo. Eu já tive esse privilégio também, de ajudar mulheres com desejo de ser mãe e que tinham muita dificuldade. Inclusive, eu me lembro de uma paciente minha que chegou a fazer vários procedimentos bem invasivos e mesmo assim ela não conseguia engravidar. E aí, com a reflexologia, hoje ela tem 2 filhinhos. Né? Até quando eu encontro com ela, cada vez que eu encontro, as crianças estão maiores, e aí a gente vê que os anos passam mesmo, né? Então, para mim é um privilégio ter participado disso. Bora para outra pergunta? Deixa eu ver se vocês colocaram mais alguma pergunta aqui no chat. Quem tiver dúvidas e não colocou a pergunta lá na caixinha, né? Pode colocar aqui para a gente aproveitar e tirar essa dúvida. Gente, agora, em relação a essa questão da produção dos espermatozoides, lembra que este homem também precisa de cuidados em relação à ansiedade, o sono, nutrição, tá? Não adianta só produzir o espermatozoide, tá? Aumentar a produção e este homem ter todo uma outra questão que contraria, tá? A fertilidade. E tem outra questão também. Quando um homem procura você para um tratamento de fertilidade e fala, olha, eu tenho uma produção aquém, tá? Dos espermatozoides. É muito importante na anamnese estratégica constar também a qualidade dos espermatozoides, tá?
De novo, alinhamento de expectativa. O que é isso, filhos? Às vezes esse homem produz em baixa, e além dele produzir em baixa, né, os espermatozoides, eles não têm uma boa qualidade, né? Eles às vezes estão com 2 cabeças, uma cauda maior. Isso também, né, já contrapõe aí a fertilidade. E aí, quando aumenta a produção, por que é benéfico? Porque vai aumentar a produção dos bons. Então, a chance é maior que os bons, né, dos normais, vamos colocar assim, tá? Aspas, consigam chegar até o óvulo, certo? Mas quando você entende, né, por onde esse homem já passou, que consultas ele já fez, que realidade do exame ele tem, você também alinha a expectativa no contexto de mostrar para ele, né, o que a reflexologia vai ser capaz de fazer. Uma coisa é ela aumentar a produção, né, mas ela não vai corrigir, por assim dizer, uma base que está lesionada na produção. Tá fazendo sentido, gente? Porque existem alguns problemas que já são ali da produção em si, né? Da genética, da hereditariedade. Mas por isso é tão importante aumentar a produção, porque uma vez que aumenta, aumenta também aqueles bons. Fez sentido? Agregou bastante valor essa informação, hein? Então, às vezes, aquele casal que está com dificuldade, né, e o homem ele topar o tratamento da reflexologia, vai ser muito bom, né? Você poder ajudar esse casal aí também. Vamos ver outra pergunta aqui, gente? Vamos lá, então. O pessoal caprichou nas perguntas aqui da caixinha. Olha que pergunta interessante. Percebo que o ponto da pineal, aí a pessoa especificou aqui, ó, do lado interno do hálux, né? Sempre dói muito nos pacientes. Há uma explicação? O ponto da pineal, né? Vou mostrar para vocês, do lado interno do hálux. Há alguma explicação por que esse ponto é tão dolorido? Então vamos lá, Bob, me ajuda aqui, ó. Então, parte interna, porque o ponto da pineal vai estar aqui e aqui, em ambos os pés, nos 2 hálux, certo? Então a pessoa falou, filhos, por que aqui, ó, é sempre muito dolorido? Por que interno? Porque é na parte de dentro do pé, tá vendo? É o hálux, entre o hálux e o segundo dedo. Quando a gente fala aqui, ó, externo, é aqui, ó, tá? Então é entre o hálux, na parte externa aqui da coluna. Aí a pessoa caracterizou que aqui é sempre mais sensível. Alguns pacientes, inclusive, gente, acham que a gente está pegando na unha, de tão sensível que é o ponto. Acontece com vocês? Comigo acontece sempre. E aí eu tenho que mostrar para a pessoa que eu não estou empurrando na unha dela, principalmente quem tem a unha mais encravadinha, que eu estou pegando longe da unha, ó, mas que a sensação do ponto é uma dor mesmo, né, fisgadinha, e que aí não estou empurrando na unha. Fica aí a palavra de cautela, cuidado para não empurrar na unha, tá? Principalmente quem tem a unha mais encravadinha. A sugestão é, ó, você vai localizar o ponto e estimular, ó, puxando para fora, não em direção à unha, tá? Mas esse ponto é bem dolorido. É para vocês também, gente? Já me perguntaram também do plexo solar. Ai, filhos, todo paciente sente muito plexo solar. Tem alguma explicação para isso? Tem, claro que tem. Mas vamos começar com a pergunta aqui, ó. Por que a pineal sempre, principalmente naquela região ali, acontece com vocês também, os pacientes de vocês? Sim ou não? Coloca para mim aí no chat. A grande maioria sente esse ponto muito, muito dolorido. Ou talvez até você mesma, quando vai lá estimular o ponto, também sente o ponto bem dolorido. Existe alguma explicação para isso? Existe sim. Aí, ó, o Luiz até completou aqui, ó. A hipófise também. Verdade, Luiz. A hipófise também é muito dolorida. Você tem toda a razão. E também existe uma explicação para isso. A Shirley colocou que sim, Marlene também. Isso. Maria Gostinho. Que legal, gente. Vocês estão participando bastante. Isso é ótimo, tá? Muito obrigada aí pela participação. E qual é a explicação? Aí, ó, o Luiz também falou que sempre tem reclamação. E aí, qual que é a sugestão, gente, antes de eu dar a resposta? Ó, você percebeu que os pontos da pessoa estão muito doloridos? Então, ó, olha a sugestão.
Se você vai com o bastão ou você vai com a articulação, seja o que for, tá? Não vai de uma vez, não. Não judia da pessoa, não. Ó, você posiciona e vai aumentando gradativamente a dor conforme a pessoa for te sinalizando ali a tolerância dela. Então, ó, posiciona, se você vai aqui com a articulação, né, ou vai aqui, fala assim, ó, essa pressão tá boa, posso aumentar um pouquinho? Não vai de uma vez no ponto. Então, coloca, posiciona onde você vai estimular e vai aumentando gradativamente até a tolerância dela. Solta, volta de novo. Normalmente, gente, quando a gente coloca, presta bem atenção nisso que eu vou falar, que isso é técnica, tá? Toda vez que a gente coloca, posiciona para estimular um ponto, ao primeiro toque, ele sempre vai estar mais sensível. Quando você estimulou ali um pouquinho, 10 segundos, 30 segundos, um minutinho, que você volta, a dor já não é a mesma. Ela já teve uma redução. Por que que isso acontece? Qual que é a explicação técnica? Tudo que é novidade para o cérebro, ele vai acionar um dispositivo de alerta. Então, tem aqui ó, uma parte sensorial das terminações nervosas ao toque aqui da mão, na pele, né? Então, a gente tem uma parte motora e uma parte sensorial. Quando ele percebeu aqui o toque, o quente, o frio, o toque, né? É áspero, é liso, o cérebro ele aciona. Então, ao primeiro toque, sempre é mais dolorido. Depois, a partir do segundo e, consequentemente, o cérebro já entendeu o que está sendo feito, então ele já reduz um pouco a dor. Ele já mandou estimulação para aquela região, então automaticamente já tem ali uma via de mão dupla de informações acontecendo, certo? Ele já não precisa ficar tão em alerta. Então, a partir de um segundo momento de estimulação, a dor já se reduz um pouquinho, não é verdade? Isso, você pode falar com o seu paciente. Não, calma, daqui a pouquinho já vai aliviar um pouquinho. É só o primeiro toque. E no caso da pineal, por que que isso acontece? Porque a pineal, gente, ela é uma glândula importantíssima no nosso cérebro. E uma das funções dela, ela tem várias, mas vamos falar duas importantes, tá? É essa regulação do sono, porque vai ter a produção da melatonina, chamada hormônio do sono, e ela também, junto com isso, vai trabalhar transtornos de humor, distúrbios de humor. Hoje em dia, e essa explicação vale para o plexo solar também, né? A grande maioria de nós estamos sobrecarregados. Essa é a verdade, estamos com o sistema nervoso abalado. E com isso, né, com o sistema nervoso abalado, a pessoa não fica com um humor mais tranquilo, mais linear, ele fica mais volátil, né? De modo geral, alguns estão até muito mal-humorados, até porque estão dormindo muito mal. Então, se a gente pegar uma população do Brasil, presta atenção nesse dado que eu vou falar agora, onde nós vivemos, o Brasil é considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como o país mais ansioso do mundo. Você ouviu certo? É o país mais ansioso do mundo. Isso, nas últimas pesquisas, ele estava no ranking. E ele é o quinto país no ranking mais depressivo. Sabia disso? Ou é novidade para você? Se você viu que essa informação é uma novidade para você, tá aí a explicação do porquê que a pineal dói. Porque grande parte da população brasileira, gente, está sofrendo literalmente com uma sobrecarga de trabalho, de atividades, de responsabilidades e quase zero tempo para o lazer. Aí o que que acontece? O nosso corpo, o nosso físico, o nosso emocional não dá conta. A gente não tem momento de lazer, a gente não se desestressa. Poucas pessoas ainda numa população brasileira faz reflexologia ou outra prática integrativa e complementar, né, para reduzir um pouco isso. Muita gente dorme mal e nem sabe que dorme mal, tá? Já acostumou a dormir mal, infelizmente. Então é lógico que grande parte da pineal vai doer. Não tem nem como não doer, tá? Então, essa é a explicação, inclusive também do plexo solar. Por que grande parte das pessoas sente o plexo solar? Porque o plexo solar, ele está muito relacionado a sobrecargas, né? Excesso de atividade mesmo, esgotamento físico. Essa é a palavra, essa é a frase. Esgotamento físico. Então, se as pessoas estão esgotadas, então naturalmente vai doer também, tá?
Aí tem uma pergunta aqui da Lurdinha, ó. E quando o paciente não sente dor no plexo solar, né? Ou na pineal? Tem algumas possibilidades, né? Se ele tiver num quadro de possibilidade de estar com o sistema nervoso bem, gente, ele é privilegiado. Ela é privilegiada, tá? Existe essa possibilidade. Agora, grande parte das vezes, ou é um bloqueio na coluna, e aí a coluna bloqueada não está chegando devidamente o estímulo, naturalmente ele não sente sensibilidade no ponto, né? Mas aí, para confirmar isso, tem que ver se ele sente os demais pontos. Se ele também não sente nenhum ponto do pé, a gente pensa num bloqueio de coluna, tá? E aí, o que eu sugiro na reflexologia? Ó, com bastão, e aí eu sugiro o bastão mesmo, tá? Porque é o bastão que vai fazer melhor essa função. Você posiciona aqui, ó, principalmente aqui mais em cima do ossinho, e você vai fazer este movimento aqui, ó. Deixa eu pegar um outro bastão de outra cor, que vocês vão enxergar melhor daí do que o transparente, ó. Ó, posicionou aqui, tá vendo, ó? E aí você, ó, na tolerância da pessoa, você vai fazendo esse movimento aqui, primeiro em cima mais da parte óssea e depois um pouquinho abaixo, pegando mais na parte muscular da coluna. Isso aqui, gente, é chamado de... Deixa eu pegar com essa mão aqui, que eu acho que vocês vão enxergar melhor. Aê, ó. Ó, a posição, ó. Colocou em cima da coluna e aí você vai fazer isso aqui, ó. Cuidado para não apertar demais. Você vai aumentando a pressão conforme a tolerância, ó. Isso é chamado de desbloqueio de vértebras. É uma possibilidade, tá? Mas aí você tem que confirmar como a pessoa está com a sensibilidade nos demais pontos, tá? Para ver se de fato é essa possibilidade. Se não, avalie a questão de neuropatia periférica, se a pessoa é diabética, tá? E talvez ela também está com pouca sensibilidade em outros pontos do pé também. E aí fica uma palavra de cautela, tá, gente? Por favor, ouça a professora com muito carinho. Cuidado das pessoas que não têm sensibilidade nos pontos do pé, ou tamanha sensibilidade quanto a maioria, independente da causa, tá? Se é diabético, tem uma neuropatia, se tá com a coluna muito bloqueada, enfim, ou se tá com o sistema nervoso legal e não tá sentindo os pontos, para você forçar, porque tem que sentir. 90% sente, e aí você vai forçar, tá? Ela sentir o ponto, sendo que o organismo dela está te mostrando ali algo que, né, você precisa investigar. E aí ela não sente e depois você vai ficar com um belo de um roxo no ponto e ela vai vir mostrando aquele roxo para você. Por quê? O fato dela não estar sentindo não quer dizer que está atingindo o nervo, a terminação nervosa. E aí ela vai trazer ali um resultado negativo porque você forçou demais o estímulo para gerar um resultado, né? Não tem que doer para ter efeito. Lembra? Não tem que doer. Por que que dói? Porque a grande parte de nós estamos sobrecarregados e não estamos tendo meio de canalizar esse estresse e tudo mais, tá bom? Cuidado aí com a força colocada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. A Graça falou que gosta muito desse formato porque esclarece as dúvidas. Legal, isso aí. Isso é muito bom. O sistema nervoso recebeu a mensagem, o próprio corpo já se encarrega de exercer a homeostase. Falou bonito? Isso mesmo, a homeostase é o quê? O equilíbrio do organismo. Então, quando o corpo já corresponde, e algumas pessoas correspondem rápido, tá, gente? Tocou, segurou 10 segundos, solta. Na hora que você voltar, a dor já não é a mesma. Já não é a mesma sensibilidade. Você pode até raciocinar isso com a pessoa, né? Ó, aqui, na hora que eu pegar de novo, você já não vai sentir tanto. E isso é um termômetro, isso mostra, né, que no decorrer das sessões, né, você vai ter ali automaticamente uma melhora, já mostra que o seu organismo corresponde bem. Vamos ver aqui mais uma pergunta, tá, gente, da caixinha. Deixa eu ver aqui qual que ficou faltando aqui para responder para vocês. Qual a localização dos pontos linfáticos? Qual a localização dos pontos linfáticos? Aqui, gente, ó, dorso do pé, tá?
Onde a gente trabalha a circulação sanguínea, que você se baseia pela abertura aqui, os chanfros dos dedos, é onde a gente vai trabalhar a circulação linfática, tá? A diferença é a camada. Deixa eu falar de uma forma simples, que é para entender, tá? Quem está me ouvindo. Que a gente quer atingir. Então, circulação sanguínea, a gente quer atingir uma camadinha um pouco mais profunda, atingir terminação nervosa e tal. A circulação linfática, que a gente quer ativar ali, né? A linfa e tudo mais, a gente vai pegar uma camada que é, teoricamente, aqui, ó, mais superficial na pele aqui do pé, mas é assim que funciona a circulação linfática. Então, ao invés da gente pegar com a mesma pressão da circulação sanguínea, a gente vai pegar suave. E é assim que ela funciona, tá, gente? É assim, ó. Então, circulação linfática central e na lateral, circulação, ó, suave. Linfática periférica, que vai para a periferia, para as áreas mais distantes de mãos e pés, né? Para quem tiver com o pé muito demasiado, muito inchadinho, você pode vir até aqui assim, ó, com a mão toda, ó, na direção do coração, tá? Não é o contrário, não. Para você não esquecer e confundir, ó, é sempre de baixo para cima. Você está mandando o estímulo lá para o coração. Então, você pode pegar suave, ó. Passa aqui um creme, um óleo, certifica se a pessoa não tem alergia. E aí, só de você fazer esse movimento bem suave, você já vai sentir o pé drenando, né? Ou desinchando. Agora, os pontos principais, ó, aqui em cima, né? Gânglios ou nódulos linfáticos de cabeça, pescoço, né? Que é onde a gente tem maior número de gânglios, né? De linfonodos, melhor dizendo. E aí você vai estimular, quando você precisa trabalhar essa região de cabeça e pescoço, você vai estimular mais aqui, ó. É como se você estivesse dando uma bombeadinha, ó. Tá? Bem aqui, ó, nos chanfros dos dedos, certo? Sendo que esse quinto dedo aqui, ó, você vai estimular bem a parte axilar, ok? Então a gente tem parte pescoço, parte axila, e aqui no quinto dedo, ó, você segue reto aqui, você vai cair nesse buraquinho aqui, não vai? Ó, quinto dedo, reto, 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 ó. Então tá aqui o ossinho do maléolo, e aqui nesse chanfro aqui, nesse buraquinho, você vai trabalhar gânglios linfáticos da virilha. Então, cabeça, pescoço, axila, virilha, que é onde a gente tem o maior número, o maior conjunto de gânglios linfáticos. Quando estimular qual? Você quer trabalhar essa região de cabeça e pescoço, gânglios de cabeça e pescoço. Eu quero trabalhar essa região aqui peitoral, né, para direcionar para a axila, ou eu quero trabalhar membros inferiores, né, nas pernas, os pés. Então, eu vou estimular mais gânglios linfáticos ali da região da virilha. Ficou claro? Então, é bem importante a gente direcionar conforme a necessidade da pessoa. E aí fica uma palavra de cautela aqui, bem interessante, olha. Sempre a gente trabalha o protocolo-chave, não é? Muito bem. Quando a gente trabalha dentro da minha metodologia lá, manobras de alongamento, relaxamento, a coluna e a circulação sanguínea, esse protocolo-chave vale para qualquer tratamento, começo da sessão. No entanto, se você for trabalhar um pé que estiver muito inchadinho, independente da causa, tá? Independente se é uma grávida, se é alguém que já tem problemas mesmo, né, circulatórios e tal, e aí, ao tocar o pé, só de tocar ele estiver tão inchadinho, tão demasiado, que vai dificultar você estimular, e se você pegar um pouco mais forte, já fica ali a marquinha dos seus dedos, aí faz o quê? Antes de trabalhar o protocolo-chave, ó, drena primeiro esse pezinho. Trabalha aí de cara a drenagem linfática, né? Para depois você dar início ali até mesmo as manobras de alongamento. Por quê? Se você for alongar esse pé e ele estiver muito inchado, ó, só de você forçar um pouquinho, já vai ficar marcado, né? Ó, faz assim, aí vai pegar aqui, pronto, já marcou o dedo também. E para a pessoa isso é muito dolorido, né? Um pé que estiver muito inchadinho, principalmente agora, pessoas que estão passando por chikungunya, né? Aqui na minha região tá muito, acredito que vocês aí também. E aí a pessoa tem como um pós, né? Seja pós-chikungunya, pós-dengue, pós-covid, que a gente ainda está passando. E aí alguns têm uma sintomática de inchaço, né? De membros inferiores, mais inchadinhos. A gente primeiro drena
para trazer conforto para esse pé, para essa pessoa, para depois dar início ali ao protocolo, tá? Protocolo-chave e em seguida o que você for estimular. Ficou claro, gente? Aqui mais alguma dúvida de vocês? Quem ainda não acompanha o meu trabalho lá no Instagram, que inclusive eu estou tirando as perguntas de lá do Instagram, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. É o @ pegando no seu pé. Deixa eu ver se tem aqui fácil para colocar para vocês, tá? @ pegando no seu pé. E se estiver gostando e não curtiu, já aproveita para curtir, tá? Deixa eu colocar uma aqui, ver se eu consigo colocar aqui. Que é para quem não acompanha o trabalho lá, por quê? Eu estou sempre abrindo caixinhas de pergunta por lá. E aí você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas por lá também, tá? Colocar a sua dúvida, caso você não colocou aqui hoje, na caixinha de perguntas lá, tá? Qual foi o seu maior aprendizado nesta nossa live de hoje? O que você aprendeu nesta live de hoje que você falou, que legal, essa eu não sabia. Ou me confirmou uma informação. Aí você vai me mandar uma mensagem lá, ó. Quem não acompanha o meu trabalho por lá, tá vendo? Pegando no seu pé. Me manda uma mensagem lá no direct, fala, Filis, hoje eu vou gostar muito de saber, tá, gente? Eu fico muito feliz. Hoje, meu maior aprendizado nessa aula foi isso ou aquilo, tá? Para eu saber se tá direcionando correto aí o conteúdo para vocês, tá? Me manda uma mensagem lá. E olha, muito obrigada pela participação de todo mundo aqui hoje. Há bastante interação, foi bastante informação. Quem chegou depois, vai lá e depois assiste a aula desde o começo, tá? E para quem quer continuar nesse aprendizado, gente, a melhor coisa que você pode é poder tirar suas dúvidas diretamente com o professor, dentro de um ambiente, tá? Que tem outros alunos estudando como você e tirando dúvidas também. Então, se você fez um curso básico de reflexologia, introdutório, ou tem insegurança ainda nos seus atendimentos, faça uma formação, tá? A minha formação é chamada de formação em reflexologia podal neurofisiológica. Você vai ter oportunidade de aprender profundamente a reflexo e entrar ainda para um grupo de alunos tirando suas dúvidas comigo, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Obrigada pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.